A votação para o próximo presidente dos Estados Unidos termina amanhã. O cenário, no entanto, ainda é de incerteza. Nós conversamos ao vivo agora com o observador-chefe da Casa Branca, Fernando Hessel, que vai falar como está Washington nesta véspera de eleição. Olá, Hessel, uma boa noite e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, Renata. Olá, Gustavo. Boa noite. A situação de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, ela é de aparente tensão. Em que sentido? Há uma determinação do Serviço Secreto americano, que é o que faz a segurança do governo, da administração do governo americano, de que o comércio no seu entorno mantenha medidas de segurança. Por quê? Porque há uma possível, algum possível protesto dependendo do tipo de resultado que venha dessas eleições. E o que faz a gente visualizar essa questão? Muitos comércios estão com tapumes fechados. Tudo que há em torno de 1 quilômetro em média, há essa orientação do Serviço Secreto para que os comércios se protejam em caso de tumulto ou protestos mais violentos. A expectativa é que isso não aconteça, mas por precaução eles estão tomando essas medidas no entorno da Casa Branca. Nós falamos de dentro agora da sala de imprensa, nós estamos dentro da Casa Branca e na sua área externa da Casa Branca também há proteção do próprio prédio da Casa Branca, protegendo desde a época da visita do Benjamin Netanyahu, do ministro israelense, eles fizeram todo esse cerco para que proteja em caso eventual. Nós torcemos para que isso não aconteça, evidentemente, mas todas as medidas de precaução e de segurança foram tomadas para que a gente tenha aí um controle da situação num caso como esse. Essa, uma boa noite da minha parte também. Continuando nessa toada, você fala sobre esse clima de tensão e a tendência é que esse clima perdure por muitos dias. A eleição oficialmente já começou, mas amanhã é o dia final, então, para a votação. Mas como é uma votação que envolve estados com diferentes regras, com diferentes formatos e uma crítica de um dos candidatos, principalmente Donald Trump, sobre esse processo, sobre fraudes, essa tensão deve durar pelos próximos dias e por toda a semana, não só em Washington, mas em todo o país? Eu acredito que sim. A gente tem Washington como um grande termômetro daquilo que acontece nos Estados Unidos. Então, a orientação que é dada em Washington, ela se espalha para todos os condados e todos os estados americanos. Como você bem disse, Gustavo, cada estado tem uma maneira de poder fazer a sua apuração num momento como esse dos votos. Então, terão estados que terminarão mais cedo e outros que vão demorar, até porque cada estado tem uma cédula diferente e não somente os nomes dos presidentes, dos candidatos vão estar ali, mas também há perguntas importantes que vai servir para depois um censo eleitoral nos Estados Unidos e de temas também como aborto, imigração, segurança interna. Então, por isso que não são somente as contagens dos votos, mas também este censo, essa pesquisa, esse plebiscito que é feito em cada estado. Então, por isso que existe essa diferenciação. Nos Estados Unidos não tem um órgão centralizador eleitoral como no Brasil, ou seja, fica a critério de cada estado estabelecer as suas regras, tanto de apuração e também do tipo de pergunta que vai constar nessas cédulas eleitorais. Agora, com base na tua pergunta, aí sim, dependendo do resultado de cada estado, aí sim a gente vai poder saber exatamente qual que é o nível de segurança e qual é o nível de tensão, dependendo do tipo de resultado que brotar desses estados. Hessel, nós estamos aí acompanhando há vários meses, estamos diante de uma disputa completamente acirrada. Você aí em Washington, capital dos Estados Unidos, andando pelas ruas, conversando com as pessoas, qual que é a fala, a expectativa do americano comum? O que eles esperam e como que a mídia local tem tratado sobre esse assunto? As opiniões, Renata, estão bem divididas da população americana, do povo americano. No entanto, que a gente tem diversas pesquisas relacionadas à corrida eleitoral e você vê uma variante muito grande
Então, tem pesquisas que, por exemplo, dão Kamala Harris como uma favorita, mas também com uma diferença muito pequena de Donald Trump. Outras pesquisas dão Donald Trump com também uma pequena vantagem. Então, está muito dividido e, como você disse, há uma polarização muito grande. E uma coisa importante de a gente trazer aqui, neste exato momento, não tem como você, e já não acontecia há 1 mês, 2 meses, a possibilidade de mudança de voto, porque o americano já trabalha já com bem definido a sua escolha de candidato neste momento. Então, não tem muita manobra diante desse cenário. Então, a gente tem que aguardar exatamente o desenrolar da apuração desses votos para depois a gente ter realmente um cenário mais nítido de toda essa situação. Quem é de esquerda, quem é vermelho, quem é azul, já está definido, então não tem muita contestação diante desse cenário. Se você está na Casa Branca, eu queria falar justamente sobre o homem que ocupa a Casa Branca, mas que não concorre à eleição, Joe Biden, que recentemente teve uma fala criticando os eleitores de Donald Trump. Como é que está Joe Biden aí nesses últimos dias dele ocupando a Casa Branca? Depois da declaração que ele deu recentemente, criticando parte da população, inclusive né, de ilhas e de administrações em separado, ele tomou por si só uma orientação de silêncio durante esses dias. No entanto, que hoje, quando ele desembarcou, logo no início da tarde aqui na Casa Branca, vindo de Delaware, ele não deu qualquer entrevista aos jornalistas que ali estavam. Ele desembarcou do helicóptero do Marine One e foi direto para o Salão Oval. Ou seja, a orientação é para que ele não se pronuncie até o final de amanhã, do dia de amanhã, que é o dia que termina as eleições aqui. Porque a gente sabe que, num momento como esse, qualquer declaração como essa última que ele deu, do ponto de vista dos analistas, bastante desastrosa e infeliz, é preferível que ele fique em silêncio, não dê qualquer tipo de declaração. Nós acompanhamos também, durante o dia de hoje, os 2 candidatos fazendo as campanhas, ali seus comícios, nessas horas finais, nesses estados pêndulo. Neste momento, eles tentam trabalhar com os indecisos. Eles falam para quem? Quem é esse eleitor que ainda não se decidiu que eles tentam buscar? Na verdade, o que eles estão fazendo, como eu disse, não há migração de votos nesse sentido. O que eles fazem, na verdade, é mais um apelo popular para poder, justamente, essa massa dos americanos façam pressões em cima dos delegados. Para que as pessoas entendam, não, a votação aqui, o sistema eleitoral é totalmente diferente do Brasil. São os delegados que definem os votos finais. Então, o que acontece? Na Pensilvânia, que é um estado pêndulo e que é onde os candidatos estão colocando mais energia ali, é aquele estado dentro desse sistema que vai ter um peso considerável no resultado final dessas eleições. Por isso que eles estão ali fazendo a campanha de último dia, dos 2 últimos dias, intensamente ali naquele local. Então, para quem que eles falam? Eles falam para a população, para que a população ali faça um tipo de pressão em cima desses delegados que representam o estado da Pensilvânia. Então, não tem mais com quem eles falarem. Então, se ele tem a mobilização da população, é um braço forte para que não haja qualquer mudança de voto nos momentos finais aí até amanhã. Marcelo, trazendo um pouco aqui para o Brasil, a gente tem claramente o atual presidente e o ex-presidente encampando as bandeiras de Donald Trump e Kamala Harris. O presidente Lula defendendo a vitória, ou torcendo, melhor dizendo, para a vitória de Kamala Harris, e Donald Trump tem o apoio óbvio de Jair Bolsonaro. A vitória de um desses dois tem um impacto direto nessa relação entre Brasil e Estados Unidos? A gente que analisa a política internacional, a gente tem como base de que qualquer tipo de discurso, Gustavo, ele é bastante delicado, ele é bastante sensível. Tanto pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. E num momento como esse, a orientação sempre de uma boa diplomacia, de que os presidentes de determinados países não tomem partidos nesse momento, porque
numa competição tão acirrada como essa que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos, qualquer declaração, o levante de alguma bandeira ideológica ou partidária pode comprometer uma relação bilateral mais para frente. Agora, se a gente analisar mais profundamente a relação entre Brasil e Estados Unidos, há uma relação muito sólida. No entanto, que nós estamos completando aí 200 anos de relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, e o governo americano, ele fala com bastante orgulho dessa relação, uma das mais antigas, e o Brasil tem um peso importante na administração de qualquer presidente americano. Então, independente do presidente que assuma a cadeira aqui no Salão Oval, não tende a mudar muito. O que pode complicar é justamente o tipo de discurso que Kamala Harris pode ter se ela vencer as eleições, ou o tipo de discurso durante essas relações dos próximos anos com Donald Trump. É uma coisa que não tem como a gente prever, mas a gente sabe que, independente do presidente que estiver aqui, o Brasil ele conseguiu, nos últimos anos, distribuir um pouco desse peso da relação diplomática com outros países. Então, se em algum momento os Estados Unidos buscar um isolamento comercial, que, dependendo do candidato, ele vai adotar essa administração, essa política, o Brasil tem como se refugiar em outros países, em outros blocos e manter a sua balança comercial. É um pouco complexo para quem está nos assistindo, mas o resumo é: o Brasil e Estados Unidos têm uma relação muito profunda, muito difícil de ser abalada. Não tivemos problemas em administrações passadas, mas mesmo assim a relação e a balança comercial entre os dois países se mantiveram. Então não há muito o que temer sobre essa questão. Nós conversamos com o observador-chefe da Casa Branca, Fernando Hessel, falando com a gente ao vivo de Washington. Hessel, muito obrigada pela gentileza, pela participação aqui no jornal. Uma boa noite, até mais. Olha, eu que agradeço, estou à disposição. Sempre que precisar, estamos aqui para atender você, tá bom? Um abraço, Renata, um abraço, Gustavo.